Finalmente um adversário digno! Nossa batalha será lendária! Se você é um crocodilo, uma das piores ideias da sua vida é almoçar uma enguia elétrica. Isso porque uma simples mordida é suficiente para a enguia começar a se defender e liberar uma forte descarga. Uma enguia elétrica adulta pode liberar uma descarga de 550 volts e às vezes até mais. Isso é o suficiente para atordoar um cavalo ou um pobre crocodilo, e a descarga também pode causar uma parada cardíaca. E imagina o que pode acontecer com uma pessoa! Honestamente, para mim foi suficiente ver como esse pobre crocodilo se tremeu e ficou paralisado. Espero que ele só esteja em choque e que logo volte a si. Que as enguias elétricas não são as criaturas mais amigáveis do mundo é algo que provavelmente todos sabem. Exceto o crocodilo. Mas dá só uma olhada neste peixe. Ele se chama tamboril de boca preta. Se bem que o nome boca gigantesca para caramba seria mais adequado. Não, sério, com essa boca dá para capturar qualquer coisa. Até mesmo um congro japonês. Ele basicamente parece um macarrão flutuante mesmo, então por que não? Peraí, o congro está escapando! Primeiro ele tenta se livrar do peixe de boca grande e depois... Caramba, o que ele está fazendo? Se soltando com o rabo? Ou apertando algum ponto específico? Peraí, parece que o congro simplesmente abriu a mandíbula do seu oponente com o rabo. É a primeira vez que vejo algo assim. O tamboril de boca preta é uma criatura muito forte que pode engolir vários peixes do seu próprio tamanho de uma só vez. A força dos tamboris é suficiente para que ele possa comer praticamente qualquer peixe, pássaro, tartaruga marinha e invertebrado. Eu nem sei qual item desta lista me surpreende mais. Eles atacam muito rapidamente. Embora um segundo atrás estivessem fingindo ser uma pedra com um monte de algas podres como se fossem verrugas. Além disso, os tamboris podem engolir objetos que não são comestíveis. O que acontece com eles depois não está claro, mas... não é nada surpreendente que os tamboris também possam digerir absolutamente tudo. Quem pode detê-los? Mesmo os humanos que aprenderam a comer praticamente todas as criaturas deste planeta, a princípio achavam que os tamboris não pareciam muito com comida. Eu consigo imaginar os marinheiros que encontraram os primeiros tamboris em suas redes procurando freneticamente por um exorcista. Aqui é Constantine. John Constantine. Tá bom, eles provavelmente só jogavam fora o peixe feio. Foi somente em meados do século XX que os cozinheiros finalmente provaram o tamboril e descobriram que este é um peixe muito saboroso. Eu acho que os tamboris não ficaram nada felizes com esta descoberta. Mas sabe, os congros também estão longe de ser peixes fracos e inocentes. Steve e eu fizemos uma pesquisa rápida e praticamente na mesma hora encontramos um artigo sobre um mergulhador experiente chamado Jimmy Griffin. Ele estava nadando tranquilamente quando foi subitamente atacado por um congro. Um forte golpe no rosto, uma mordida dolorida e um claro desejo de arrancar um belo pedaço de carne. O Jimmy mal conseguiu controlar o pânico, afinal ele estava a uma profundidade de 25 metros. E para piorar, o congro privou o mergulhador do acesso ao oxigênio. Quando o peixe finalmente recuou, o cara viu que se tratava de uma criatura gigantesca de quase 2 metros de comprimento e da espessura de uma coxa humana. Duas conclusões podem ser tiradas dessa história assustadora. Primeiro, mesmo perdendo um pedaço da bochecha, o Jimmy teve muita sorte. Segundo, a luta entre o pescador e o congro foi uma batalha dos mais fortes! E o congro saiu vitorioso dela. Mas vamos até terra firme. Leões! Os reis dos animais, o símbolo da África e tudo mais. Esses predadores imponentes não são capazes de lidar com um pangolim. Você já os viu alguma vez? Os pangolins parecem umas pinhas grandes e muito fofinhas, mas não parecem rivais à altura dos leões. No entanto, os predadores não são páreo para eles. O casco do pangolim é composto de uma estrutura óssea orgânica chamada queratina, que representa cerca de 20% do peso corporal do animal. Em caso de perigo, ele simplesmente se transforma numa bola, a qual é incrivelmente difícil de quebrar. Mas os mecanismos de proteção dos pangolins não acabam aí. Suas escamas são muito afiadas e as bordas delas podem realmente machucar a boca do predador se ele ousar morder este almoço que não colabora. E os ferimentos podem ser realmente graves. O predador se lembrará deles por toda a vida.
Ou seja, por um lado há algo obviamente saboroso na sua frente, e por outro é totalmente incompreensível como devorar essa guloseima. O casco do pangolim é tão impressionante que o rei Eduardo VII do Reino Unido foi presenteado com uma armadura feita das escamas do animal, provavelmente para que o rei ficasse totalmente protegido. Ela foi pintada de dourado para ficar ainda mais bonita. A propósito, em um de nossos vídeos mencionamos que as gaivotas são pássaros monstros. Quer dizer, é claro que elas criam uma atmosfera praiana e tudo mais, mas em geral esses pássaros são capazes de qualquer coisa, até mesmo de tentar comer um polvo. Mas algo saiu mal aqui. O polvo também estava disposto a almoçar a gaivota que veio parar no seu tentáculo de um jeito tão conveniente. E este não é um caso isolado. Se bem que talvez o polvo tenha começado e a gaivota seja apenas uma vítima. Nesse caso é ainda mais interessante. As gaivotas são tipo o Chuck Norris do mundo das aves marinhas. Elas são capazes até de roubar filhotes de tubarões, arrastá-los para a praia e devorá-los. Tubarões! Eu pessoalmente prefiro ficar longe de tubarões de qualquer tamanho. E que tal uma gaivota que comeu um coelho? Era um coelho pequeno, claro, mas isso não muda o fato em si. Na ilha galesa de Stockholm, turistas chocados foram testemunhas exatamente dessa cena. Uma gaivota devorando o pequeno mamífero peludinho. E ela o fez como se isso fosse um fenômeno completamente normal. Sabe como é, uma típica terça-feira. Mas o confronto com o final mais inesperado ocorreu sem a participação das gaivotas. Um gavião voou até um galinheiro de uma fazenda para pegar alguma galinha. Para um gavião, isso é algo tipo fast food, rápido e fácil. Mas no momento em que o destino da galinha já estava decidido, ele apareceu! O herói que este galinheiro merece! Literalmente, com alguns chutes, o galo expulsou o predador e, pelo visto, queria até persegui-lo. Imagine só, um galo contra um gavião! Se bem que os galos costumam ser destemidos o suficiente para atacar um oponente mais perigoso. Quando se trata de defender seu território e a honra de uma dama, não se pode ceder ao medo. Talvez você esteja se fazendo a mesma pergunta que eu. O que o galo tem que dar medo em uma ave de rapina? Olha só estes esporões. Se eu fosse atingido por uma coisa dessas, também mudaria de ideia abruptamente e sairia voando para caçar alguns coelhos antes que eles fossem comidos pelas gaivotas. Se necessário, um galo pode proteger galinhas e pintinhos até mesmo de cobras, até das venenosas. Lembra dos mangustos que correm para batalhas com cobras sem medo? Ou dos texugos de mel que não ligam para nada? Acabamos meio que acostumando com o comportamento deles, mas aqui estamos falando de um galo. Além disso, ele é tão rápido que consegue não só evitar mordidas e afastar a cobra, mas também comê-la. Você não acha que é hora da gente começar a ter medo dos galos? E das lacraias aneladas. Eles são bichos assustadores, mas as cobras costumam comê-las. Uma jovem víbora de chifres aparentemente sabia disso e, portanto, engoliu uma lacraia dessas. Mas não calculou bem o tamanho porque a lacraia se recusou a ser comida e roeu seu caminho para a liberdade de dentro para fora. A fuga, no entanto, falhou. Tanto a cobra quanto a lacraia morreram. Mas foi uma luta entre dois oponentes à altura um do outro. Quando os cientistas os pesaram, descobriram que a lacraia era mais pesada que a víbora. Mas em geral, como eu disse, as cobras comem lacraias e não tem nenhum problema com isso. Nenhum mesmo. Basta uma mordida venenosa e a presa para de resistir. Então, por que a pequena víbora de chifres não conseguiu? Nem ideia. Talvez ela tenha esquecido de morder a presa e a engoliu de uma vez. Mas sejamos justos também. As lacraias estão longe de serem criaturas fofas e inofensivas. Normalmente, nada as impede de matar e comer animais do seu tamanho ou até um pouco maiores. E elas fazem isso num instante assim que a presa aparece por perto. As lacraias são muito rápidas e muito manobráveis. E, francamente, bastante assustadoras. Para muitos, elas estão mais ou menos no mesmo nível das aranhas. Mas se tem alguém que não liga para as aranhas, são as abelhas. Se uma aranha tentar comer uma abelha ou se uma abelha ficar presa numa teia, esse encontro pode terminar em morte para ambas. Mas se houver várias abelhas, nem mesmo a maior aranha sobreviverá a esse encontro. Como essa pobre coitada do gênero Dolomedes que decidiu se infiltrar em uma colmeia. Uma péssima ideia!
A princípio, as abelhas ficaram surpresas, é claro, mas assim que perceberam que era um inimigo que estava à sua frente, elas o atacaram todas juntas. Dezenas de picadas e muito veneno injetado até chegar a uma dose letal. Ou, segundo outra versão, as abelhas simplesmente se agrupam em torno da aranha e usam seu calor para aquecê-la tanto que ela morra. Algo tipo um micro-ondas feito de abelhas. Este é o esquema que elas usam com as vespas, então por que não experimentá-lo em outros bichos também? Em geral, é muito importante que um predador saiba quando parar. Por exemplo, se por acaso você descobrir que um sapo com pele tóxica ficou preso na sua teia, é melhor jogá-lo fora. Eu posso até imaginar a aranha assim. Eca, que nojo! E não pense que o sapo era grande demais para ela. Essas aranhas pegam e comem presas muito maiores como beija-flores e pássaros maiores. E o que é isso? Um morcego? Uau! Mas um beija-flor é um beija-flor, enquanto um sapo tóxico é uma opção de jantar bem mais ou menos. A menos, é claro, que você seja a víbora Acanthopus prelongus, que se adaptou até a esse tipo de cardápio. A víbora tem seu próprio veneno mortal, e portanto simplesmente morde e engole os sapos não venenosos. Mas ao interagir com espécies perigosas, a víbora morde e imediatamente libera sua presa. Então é preciso esperar até que o sapo morra e as toxinas em sua pele se decomponham e virem compostos químicos úteis. E só depois ela pode comê-lo. Escutou, pequena víbora de chifres? Você deveria ter mordido a lacraia e esperado. Se bem que isso já não vai ajudá-la, claro. Mas quem foi mais longe nesta corrida de toxinas foi a cobra Rhabdophis tigrinus. Ela não sabe produzir seu próprio veneno, mas come sapos tóxicos. A toxina se acumula em glândulas especiais na parte de trás do seu pescoço. E quando algum inimigo perigoso está por perto, a cobra dá esse lugar para ele morder. O líquido picante é liberado pelas glândulas e o predador prefere cuspir a guloseima tóxica. É melhor comer um rato qualquer. Até mais!